Olá! Você sabia que os homens têm mais infartos aos 65 anos e as mulheres aos 72? E o pior, a maioria das pessoas não faz ideia de como evitar esses ataques cardíacos. Agora pare e pense, será que suas artérias estão entupidas sem você perceber? Você tem algum sinal que está ignorando? Hoje vamos falar de como proteger suas artérias, quais as melhores e piores comidas para elas. Será que você está acertando na alimentação? Ou pode estar cometendo um erro perigoso? Também eu vou te ensinar um teste simples que você pode fazer aí na sua casa de graça para checar se sua circulação está boa. E no final eu vou te contar sobre uma descoberta científica recente que pode revolucionar o tratamento das artérias entupidas sem cirurgia e também não é com stents. Ficou curioso? Mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os conteúdos importantes como esse. E me conta, você ou alguém da sua família já teve um infarto ou um derrame? Ou tem placas? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreve aí embaixo. Vamos lá. Você já imaginou como o seu corpo muda com o tempo? Ou você acha que ele está estático? Uma coisa importante que acontece com o passar dos anos é que as paredes das artérias ficam mais rígidas e grossas, o que dificulta a circulação do sangue. E também as placas de gordura começam a se formar e se acumular silenciosamente. Quando você percebe, pode ser tarde demais. Um infarto ou um derrame que muda para sempre a sua vida. O mais assustador, você não sente nada no início. A aterosclerose não surge de uma hora para outra. Ela se desenvolve aos poucos. Às vezes desde a infância. Muita gente acha que esse é um problema só de idosos, mas a realidade é bem diferente. Um estudo nos Estados Unidos mostrou que 78% dos jovens com menos de 35 anos vítimas de acidentes de trânsito fatais já tinham placa nas artérias do coração. Quase 80%. Pessoas no auge da saúde, com artérias entupidas. E o mais impressionante, 20% delas tinham mais de 50% de obstrução. Então, primeiro ponto, a aterosclerose pode atacar muito antes do que você imagina. E agora, preste atenção que pouca gente sabe disso. Como as placas causam ataques cardíacos e derrames? Nem sempre as maiores placas são as mais perigosas. Placas menores também podem ser fatais. Porque essas placas pequenas podem se romper. Quando uma placa se forma, ela é revestida por uma parede. Pense como nesse filme plástico que enrola uma comida. O problema é que com inflamação, o estresse, noites mal dormidas, essa parede pode se romper. É como se o plástico rasgasse. Nesse momento, tudo que estava preso dentro dessa placa, gordura, cálcio, outras substâncias inflamatórias, caem na corrente sanguínea. E as plaquetas que normalmente estancam sangramentos, correm para o local para ajudar. Qual que é o problema? A artéria é tipo um cano, as plaquetas formam um coágulo, que era para ajudar, porém pode entupir completamente o vaso. O sangue que está dentro da artéria não tem para onde fugir. O fluxo é interrompido. E o resultado pode ser um ataque cardíaco, se essa trombose for nas coronárias, ou um derrame, se for nos vasos cerebrais. Por isso que você mesmo deve conhecer alguém que estava hiper saudável e morreu de um ataque cardíaco fulminante. Quando você soube da notícia, pode ter se perguntado, será que ele realmente não estava sentindo nada? Às vezes não, porque placas muito pequenas, às vezes não causam sintomas antes de se romperem. Na verdade, a maioria dos infartos são devido a placas menores que 50%. E é por isso que cuidar das suas artérias desde cedo é essencial. Como que você cuida das artérias? Uma das coisas fundamentais é com a alimentação, evitando coisas que fazem mal e consumindo comidas que fazem bem. Mas calma, que eu vou falar sobre isso. Mas agora, você deve estar pensando, como que eu descubro que eu tenho gorduras nas minhas artérias? Existem várias maneiras de detectar problemas nas artérias. Seu médico pode solicitar um Doppler de carótidas para ver se tem entupimentos nas artérias que vão até a cabeça. Esse é um dos jeitos mais fáceis. Ou um Doppler de aorta abdominal para ver se tem placas ou aneurismas aqui na aorta. Um score de cálcio, que é uma tomografia sem contraste que quantifica o cálcio que está nas coronárias. Pode ir de 0 até mais de 1.000, 2.000. Acho que o máximo que eu vi foi 5.000. Agora tem um score de cálcio 0 não significa que você não tenha placas. Justamente porque existem as placas novas, moles, que como eu falei, são perigosas porque podem se romper.
Para ver direitinho as artérias no coração, o seu médico pode pedir uma angiotomografia de coronárias ou um cateterismo cardíaco, que daí sim dá para visualizar se você tem placas ou não e qual a porcentagem da obstrução. E também o médico pode pedir um Doppler arterial para ver se o sangue está fluindo bem nas suas pernas. Claro, todos esses exames são caros e relativamente recentes. Como os médicos da década de 50 sabiam que você tinha alguma obstrução? O eletro pode mostrar, mas também faziam um teste simples com aparelho de pressão que você pode fazer aí na sua casa para ver se você tem doença arterial periférica, que também pode prever seu risco cardiovascular. Claro, não é garantido como uma angiotomografia ou cateterismo, mas ajuda. Esse teste é o índice tornozelo braquial. É um teste rápido que mede o fluxo sanguíneo para verificar a presença de placas ou endurecimento nas artérias, principais indicadores da doença arterial periférica. Esse exame, além de simples, pode ser feito em consultórios. Vários médicos fazem até hoje, guiados com Doppler, que é bem mais fidedigno. Ou para uma variação preliminar, até mesmo em casa com a ajuda de um aparelho de pressão. Friso que em casa ele só serve como uma verificação inicial. Agora, uma observação rápida. Se você já teve trombose venosa profunda, é melhor pular esse teste. Mas se esse não for seu caso, prepare o aparelho de pressão e papel e caneta para anotar. Basicamente, esse teste compara a pressão do tornozelo com o do braço. E você tem que fazer dos dois lados do corpo. Ele é tão confiável que tem uma sensibilidade de até 95%, uma especificidade de 100% na detecção de problemas arteriais graves dos membros. Então vamos ao passo a passo. Primeiro, escolha um lado e afira sua pressão do seu braço. Por exemplo, braço direito. Claro, você tem que aferir a pressão do jeito certo. Já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar lá nos cards finais. Se você não assistiu, assista, vale a pena. Mediu do braço direito, anota a pressão sistólica, a máxima, a primeira que apareceu no seu monitor. A minha aqui deu 122. Em seguida, deite-se em um local confortável por alguns minutos, deixe o corpo relaxar um pouco e meça a pressão do tornozelo. Aqui no maléolo medial, onde ficam as duas artérias do tornozelo que você pode colocar o manguito justamente ali. Anote novamente as máximas. E logo em seguida, afira a pressão do seu tornozelo do outro lado. E também anote tornozelo esquerdo. Agora, afira sua pressão do braço que você não mediu. Tem diferença de pressão entre os dois lados? Normalmente tem. Se você aferiu mais de uma vez em cada membro, que seria recomendado, escolha o valor mais alto entre as pressões sistólicas das artérias. Divida essa pressão do tornozelo mais alta pela maior das duas pressões sistólicas dos dois braços. O resultado é o índice tornozelo braquial de cada perna. Exemplo da fórmula: índice tornozelo braquial direito, maior pressão do tornozelo direito, dividido pela maior pressão sistólica entre os dois braços. Interpretação dos resultados: o índice tornozelo braquial normal varia entre 1 até 1,4. Índices abaixo de 0,9 indicam doença arterial periférica e APC. Valores acima de 1,4 podem indicar vasos endurecidos devido à calcificação. Se os números saírem desse intervalo 0,9 a 1,4, pode ser indicativo de aterosclerose avançada ou rigidez arterial que afeta tanto o coração quanto o cérebro. Pode fazer o teste, eu espero. Escreva aí embaixo qual foi o seu resultado. E o interessante é que você, após algum tempo, pode acompanhar se suas artérias estão reagindo. Por exemplo, você começou a caminhar, parou de fumar, os resultados podem ser diferentes e para melhor. Então, comece a monitorar suas artérias agora e ensine para os outros. E se ainda não compartilhou o vídeo, compartilhe agora. Duvido que seus amigos não vão fazer o teste hoje mesmo. E se você fez o teste e o resultado for muito alto ou muito baixo? Se os resultados não estiverem dentro do normal, é hora de procurar um médico para fazer exames mais completos. Mas calma, isso não significa que tudo está perdido. Deixa eu te contar uma história que vai te inspirar. Eu tinha um paciente que acreditava que estava com a saúde em dia. Ele era ativo, corria maratonas,
seguia uma dieta equilibrada, fazia teste ergométrico todo ano, sempre normal. Ele achava que estava tudo bem. A sua esposa marcou uma consulta comigo e depois resolveu trazer o marido. Quando fizemos os exames um pouco mais aprofundados, descobri algo preocupante. Ele tinha muitas placas nas artérias. As artérias dele eram como de um homem de 73 anos, mesmo ele tendo apenas 57. No começo ele ficou chocado. Pô, ele estava se cuidando, é chato. Sentiu como se o esforço de anos tivesse sido em vão. Mas esse foi o ponto de virada. Depois dessa descoberta, ele fez uma mudança radical. Começou a tomar remédios, ajustou ainda mais a alimentação e o estilo de vida, e até alterou o treinamento. E adivinha? Em apenas um ano, ele conseguiu reverter 20 anos de placas nas suas artérias. Você pode estar se perguntando, mas espera aí, você não falou que ele já fazia tudo certo? O que estava de errado então? Bem, os fatores de risco para a doença aterosclerótica não dependem apenas de exercícios e dieta. Eles incluem pressão alta, mesmo em pessoas ativas, elas podem ter hipertensão, sobrecarregando as artérias com o tempo. Colesterol elevado, só porque é atleta, não significa que o colesterol está perfeito. Diabetes também pode afetar até quem tem uma alimentação balanceada. Tabagismo, mesmo quem parou de fumar há tempos, pode ter sequelas nas artérias. Estresse também envelhece as artérias. E histórico familiar. Mesmo com o estilo de vida saudável, a genética pode aumentar significativamente o risco. No caso dele, ele tinha todos os fatores de risco, exceto diabetes. Ele tinha parado de fumar há 15 anos, ele tinha um irmão, também atleta, que faleceu com apenas 50 anos devido ao ataque cardíaco. Tinha também pressão alta, colesterol alto e estresse nas alturas. Foi isso que me fez olhar além do básico. Por isso que eu não fiquei apenas no teste ergométrico. Pedi uma angiotomografia de coronárias e revelou o verdadeiro estado das artérias dele. Como eu falei, era uma artéria de 73 anos, ele tinha placas que beiravam 60%. Algumas placas, né? Mas ele teve sorte, porque descobrimos a tempo. O exame salvou a sua vida. E com um tratamento intensivo, um ano depois, ele não tinha nenhuma placa com mais de 40%. Uma vitória. Alimentação conta? Claro que sim. Quais os piores alimentos para suas artérias? Alguns alimentos funcionam como verdadeiras bombas para suas artérias, acelerando o acúmulo de placas e aumentando a inflamação. Aqui são os 6 maiores vilões que você deve evitar. Primeiro, alimentos ultraprocessados. Eles são os campeões de sabotar suas artérias. Sabe aqueles biscoitos recheados, salgadinhos, refrigerantes e o bom e velho miojo? Pois é, todos eles são cheios de conservantes, gorduras e sal, basicamente tudo que sua saúde não precisa. E pior, eles substituem aquela comidinha caseira, alimentos naturais, então aumenta a inflamação e colesterol. Pense 2 vezes antes de pegar aquela lasanha de micro-ondas no supermercado. Segundo, açúcar e xarope de milho e frutose. Sabe aquele suco de caixinha, molhos industrializados e até barrinhas fits que parecem inofensivas? Eles são carregados de açúcar e xarope de milho e frutose. Esses ingredientes inflamam seu corpo, aumentam a gordura abdominal e são verdadeiras catástrofes para suas artérias. Já fiz um vídeo sobre os riscos desse tipo de frutose, vou deixar o link lá no final. 3 gorduras trans, margarina, sorvetes, Big Macs, batatas fritas e aquelas sobremesas tentadoras industrializadas estão lotadas de gorduras trans. Elas são um pesadelo triplo, elevam o colesterol ruim, e baixo colesterol bom, HDL, e ainda causam inflamação nas artérias, então fuja delas. Quarto, gorduras saturadas. Essas gorduras aumentam o colesterol ruim e aceleram a formação de placas. Claro, você não precisa ficar inimigo do churrasco, mas moderação é a chave. Pior são as carnes processadas, como salsichas, linguiças, presunto, bacon, que são ricas em conservantes, sódio e que contribuem para um endurecimento das artérias e formação de placas de gordura. 5. Carboidratos refinados. Pão branco, arroz branco, é aquele macarrãozinho básico. Claro, você não precisa cortar tudo, mas é melhor diminuir, porque em excesso provocam picos de insulina, obesidade e inflamação. Pode comer, claro que pode, mas não tão frequente. 6. Frituras. Esse você já sabia, então não precisa nem bater mais. Claro, você não precisa viver em um regime militar de restrições, mas que pode começar aos poucos trocando por comidas que fazem bem. O que você deve colocar mais no seu prato? Primeiro, leguminosas. Feijão, lentilha, grão de bico são ricos em fibras e ajudam a manter os níveis de colesterol e glicose sob controle. E de quebra, fornecem proteínas vegetais para seus músculos. 2. Aveia, uma das minhas favoritas no café da manhã. Tem fibras solúveis como beta-glucano, que naturalmente reduz o colesterol e reduz a gordura da barriga.
3. Beterraba. Já fiz um vídeo recente. A beterraba é poderosa, cheia de nitratos que contribuem para a circulação e ajuda a dilatar os vasos. 4. Verduras como rúcula, espinafre, assim como a beterraba. Elas aumentam os níveis de óxido nítrico no corpo, melhorando o fluxo sanguíneo e ajudando a manter as artérias desobstruídas. 5. Sementes como chia, linhaça, ricas em fibras e ajudam no colesterol e no açúcar do sangue. Antioxidantes e ômega 3 que reduzem a inflamação dos vasos. 6. Frutas. Os dois tipos principais são o abacate, que é rico em gorduras monoinsaturadas, que aumenta o HDL e reduz o LDL, e as frutas vermelhas, como morangos, mirtilos, framboesas, que são ricas em antocianinas, que ajudam na circulação. 7. Castanhas, amêndoas e nozes. Eu sei que não são baratas, mas uma pequena quantidade já traz benefícios incríveis para o seu coração. 8. Peixes ricos em ômega 3, salmão, sardinha, que ajudam a reduzir os triglicerídeos e aumentam o colesterol bom. 9. Azeite de oliva extra virgem. Também tá caro, mas é mais barato que muitos remédios. E 10. Chocolate amargo, acima de 70% de cacau. Os flavonoides ajudam a relaxar as artérias e melhorar o fluxo sanguíneo, reduzindo a pressão arterial. Eu sei que você está pensando que não é fácil mexer na dieta. Sim, a jornada exige certo esforço, mas com as mudanças certas você pode cuidar melhor do seu coração, reduzindo os riscos e vivendo uma vida mais saudável e plena. Esse canal é para isso. Eu estou aqui para te ajudar, para te mostrar e às vezes para te relembrar. Então vamos lá. Cuide das suas artérias, ajuste a alimentação, movimente-se mais e, se necessário, busque tratamento médico adequado. Você consegue. E agora, como bônus final, vou te contar sobre uma grande descoberta que pode literalmente revolucionar a medicina. Imagine remover as placas de gordura das artérias sem cirurgia, sem stents e sem remédios para o resto da vida. Parece coisa de ficção científica, mas uma nova pesquisa está tornando isso possível. Já foi testada com sucesso em animais com aterosclerose. Eu vou te explicar. Usando nanopartículas menores que um fio de cabelo, os cientistas conseguiram reativar um processo natural do corpo chamado eferocitose. Esse processo ajuda a limpar as células que se acumulam nas artérias e formam placas. Ou seja, essas partículas podem limpar suas artérias por dentro. Normalmente o corpo tenta fazer isso sozinho, quando a gente faz as coisas certas por muito tempo, dando espaço para as artérias se regenerarem. Mas quando as placas crescem demais, o corpo não consegue dar conta. Com as nanopartículas, esse processo volta com força total, removendo até as placas mais perigosas. Incrível, não é? Essa terapia já foi testada em animais e os resultados são promissores. Agora os pesquisadores estão se preparando para testar em humanos. Imagine só, se você já tem placa, você poderá se beneficiar no futuro limpando suas artérias de forma rápida e eficaz. Muita gente sonha em tomar um detergente que limpe as artérias. É por aí. Na verdade, melhor. Nos testes até agora não foram detectados efeitos colaterais graves. Isso significa que as nanopartículas são extremamente precisas e seguras, focando apenas no que precisa ser removido, sem causar danos às células saudáveis. Essa imagem ao lado é de uma artéria real de um porco. Já pensou no impacto que isso pode ter na vida de milhões de pessoas? Claro, essa pesquisa ainda está nos primeiros passos, mas dá uma pontinha de esperança. Só resta saber se a indústria vai deixar isso acontecer. O vídeo terminou, mas o seu papel nesse canal começa agora. Você gostou do vídeo? Gostou do tema? Conhece alguém que já passou por essa situação? Me diz aí nos comentários. Sobre quais temas você gostaria que eu reagisse e comentasse um pouco para vocês? Me diz também. E antes de sair, me ajuda, não se esquece. Deixe seu like e compartilha com todas as pessoas que você sabe que gostaria do meu conteúdo. E para mais esse tipo de conteúdo sobre gastroenterologia e nutrição, só se inscrever aqui e me seguir nas redes sociais. Eu sou Matheus Perigiani e vou ficando por aqui. Muito obrigado.